Olá, estamos aqui no Energize-se, que é um podcast que acende a faísca da transição energética, inovação e tecnologia. Nosso podcast ele é patrocinado pelo Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico, o CDMEC, e pelo Fórum Capixaba de Energias Limpas, o FCEL. E hoje a gente está aqui para bater um papo muito legal com o Henrique Guidolini. Não é isso, Senna? É isso aí. O Energize-se ele tem essa pegada de tentar trazer visibilidade para os empresários que favorecem a inovação no estado do Espírito Santo, né? Nós estamos aqui chegando hoje ao nosso 9º episódio com mais uma entrevista interessantíssima para vocês aí com o Henrique Guidolini da Lumi Robotics, que vai trazer para nós aí a vanguarda do desenvolvimento do carro autônomo. Henrique, fale um pouco para nós aí, quem é o Henrique, como surgiu a Lumi Robotics, conta pra gente um pouco da sua história. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, podendo falar um pouquinho da nossa história, é um prazer. Começando dos primórdios, né, eu sou um filho de caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro, então eu sempre fui apaixonado por carros, né. Aí vim fazer engenharia de computação aqui na UFES. Cheguei ali, tinha um projeto de carros autônomos, do professor Alberto, né? Eu falei, poxa, um projeto de carro autônomo, tem que me envolver nesse projeto. No segundo período da graduação, já me envolvi ali, consegui começar a fazer uma iniciação científica, ajudar nos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento do veículo autônomo, projeto Yara, né? É um projeto muito bacana, uma iniciativa espetacular, que começou junto com os primórdios dessa tecnologia do desenvolvimento dos carros autônomos, né? E iniciei ali na pesquisa, aí já emendei com um mestrado, né, na área de inteligência artificial aplicada para veículos autônomos, um doutorado também nessa área, e no meio do doutorado surgiu essa ideia de transformar esse conhecimento que a gente vinha desenvolvendo desde 2009, né, então até o surgimento da Lumi foram 10 anos de pesquisa, transformar isso num produto que pudesse atender demandas reais da sociedade. Então, em 2019, a gente fundou a Lumi, né, para evoluir esse conhecimento para um produto, né, transformar essa pesquisa em um produto. Então, tem 6 anos que a Lumi está desenvolvendo e aprimorando essa tecnologia, né, e colocando para rodar ali, consolidando aí o Brasil entre os poucos países que desenvolvem, que tem uma tecnologia própria. E o Espírito Santo, né, em nível mundial. Essa fase aí do projeto Yara, né, lá do ELICECAD, lá na UFES, ela me faz lembrar muito da época lá do PayPal, que é várias mentes brilhantes naquele momento ali, e que em determinado momento cada um sai e monta uma empresa de sucesso. Conta um pouquinho mais aí como é que foi o projeto Yara, como é que ele aconteceu, como é que foi sua participação nele lá no início, e que ano foi? Foi 2000 e... Começou em 2009, né? E eu entrei no Acho projeto... que a gente tem um vídeo aí do Yara. Isso, pode, se puder colocar o vídeo. E aí o projeto começou em 2009, né? Eu ingressei no projeto em 2010. E o objetivo do projeto era estudar como é que a gente pode desenvolver algoritmos computacionais que simulam a capacidade humana de dirigir. Então, para você dirigir, você precisa perceber o ambiente ao seu redor, né, que é o que o veículo faz, e tomar ações para controlar ali os atuadores, né, do volante, o freio, o acelerador, para dirigir o veículo efetivamente, interagindo com obstáculos, com a via, calçada, quebra-mola, né, e tudo mais. Ô Henrique, você ainda é muito jovem, né? Obrigado. A gente nessa Comparado série, com a gente, né? Comparado com a gente, que já estamos aí, já dobramos o cabo da Boa Esperança, né? Mas a gente tem tido o prazer nesses bate-papos de receber aqui sempre jovens inovadores aqui. E eu creio, como você falou da sua trajetória aí, pai caminhoneiro, eu acredito que você deva ser o orgulho da sua família, né? De ter chegado onde você chegou. Principalmente lidando com com tecnologias de vanguarda. Nós estamos vendo aqui as imagens, né, do Yara, que você participou do desenvolvimento, e a gente estava discutindo aqui um pouco antes, fazendo uma comparação do Yara, né, daquilo que a Lumi Robotics desenvolve em relação ao estado da arte, que é considerado, mas aparentemente não é verdade, né? Que seria o Tesla. Conta pra gente um pouco dessa questão aí sobre o Tesla em relação ao Yara, em relação ao que a Lumi Robotics está fazendo.
Existe uma confusão ainda hoje em dia em relação aos sistemas de auxílio ao motorista e os veículos autônomos efetivamente, né? Hoje em dia aqui no Brasil mesmo a gente já tem vários carros que têm sistemas de auxílio. Permanência na faixa, né? Frenagem automática, controle adaptativo de cruzeiro, né? Então são funcionalidades autônomas, mas isso não torna o carro 100% autônomo. O sistema da Tesla, que é comercial hoje, né, ele é mais nesse sentido, de um sistema de auxílio. Ele ainda requer um motorista presente no veículo. Se a gente trouxer um Tesla para o Brasil hoje, ele roda aqui, já tem vídeos na internet, né, de o Tesla operando aqui no Brasil. Então ele seguia basicamente pelas faixas pintadas na pista, né, ele segue ali, se tiver um obstáculo ele para, né, faz essas funcionalidades básicas. Mas ele não tem a capacidade total de tratar todas as situações, né? Então, uma situação em que você não tem as faixas pintadas perfeitamente, né? O que é muito comum aqui, exatamente, né? Situação de trânsito confuso, caótico que a gente tem, eles não conseguem lidar. Então, não é um carro 100% autônomo hoje, né? Já que você falou a palavra lidar, aí eu lembrei bem, quando a gente olha o carro o Yara, a gente vê aqui os equipamentos ali em cima, né? O que tinha ali em cima na época e o que você evoluiu em termos de instrumentos? Esse é um ponto interessante que também casa ali com a Tesla, né? Que a Tesla está tentando resolver o problema dos carros autônomos só com câmera, que é um sensor mais barato. Nos primórdios do Yara, a gente tentou fazer isso também, né? Pensando no custo ali dos sensores, que na época era muito mais caro que é hoje. Então o Yara é só câmera? No começo era, mas existe uma dificuldade muito grande de você fazer só com câmera, principalmente porque câmera é um sensor muito suscetível à variação de iluminação. Então, um sol forte ali, um reflexo, né, bagunça um pouco a captura de imagem e isso torna mais suscetível a falsos positivos. Traz um risco muito grande à direção, né? Exatamente, um risco maior. Então, a gente começou a integrar no Yara os sensores laser, né? O LiDAR. O LiDAR é um sensor laser que ele tem vários raios na vertical, assim, como se fossem aquelas trenas laser, né? Que você aponta, ele te dá uma distância. Então tem vários raios daquele e ele fica girando. Então ele te dá um scan 3D de tudo que está ao redor do ambiente. Que a câmera não consegue. Que a câmera não consegue com o nível de precisão que o LiDAR oferece. Então a câmera até consegue, mas não garantidamente em todas as condições de tempo, né? Neblina, poeira, sol, chuva, noite, dia, né? Para a câmera é mais difícil e o LiDAR ele consegue te entregar isso. Mas assim, só aproveitando para complementar isso aí que você está explicando, além das câmeras do LiDAR, vocês também trabalham com outros instrumentos no carro? Sem dúvida. Em algumas aplicações a gente utiliza também o radar, que usa ondas de radiofrequência, né? A gente integra GPS de alta precisão, unidade de medição inercial, né? Que é o sensor de aceleração ali. Você mencionou aí que você tem, que a Lumen tem veículos autônomos rodando dentro de plantas industriais. Conta um pouco para a gente dessa história desse projeto. Exatamente. Esse é um ponto interessante que a Lumen é a única empresa de todo o Hemisfério Sul que desenvolve essa tecnologia. Nossa, né? Que bacana, hein? Isso Parabéns. já mostra a dificuldade que é de você, né, desenvolver um produto desse nível. Além disso, a Lumen é a única empresa no mundo que opera comercialmente caminhões operando de forma autônoma dentro de indústrias, né? Então isso é um outro marco. E vocês não conseguiram chamar a atenção do Elon Musk ainda? Pois é. Estamos esperando uma reunião aí, quem sabe, né? A gente também é a única empresa que opera simultaneamente na mineração, na indústria e na área de portos, né? Então esse é mais um marco da Lumen. Nossa solução ela é mais flexível, né? E ela pode ser embarcada em praticamente qualquer tipo de veículo. A gente já embarcou até num avião da Embraer. Nosso sistema dirigiu o avião pelas vias do aeroporto. Aquele caso do taxiamento autônomo do avião Embraer. Que a Embraer, inclusive, está evoluindo agora para o eVTOL, né? A sua empresa participa, a Lumen? Não, do eVTOL não. Esse é um desenvolvimento da motora com a Embraer. A Lumen está se consolidando mais na parte terrestre, né? Então são os veículos, carros, principalmente nos caminhões devido ao nosso modelo de negócio de trabalhar com a indústria. Então, tem até um vídeo, né? O vídeo da operação lá na IP. Você mencionou isso. Você tem um caminhão autônomo, 100% autônomo, fazendo transporte de mercadoria dentro da fábrica da IP, né? Nesse cliente, né, a Lumen tem uma parceria formal com a Mercedes-Benz. Esse é um vídeo da Fenatran de 2022, em que o caminhão entrou autônomo no stand da Mercedes da Fenatran. Parou de frente com os repórteres ali, né? Vocês estão com a parceria com a Mercedes para desenvolver esse veículo? Sim.
É uma parceria mais comercial, né, da comercialização. Então a Mercedes vende caminhões, a gente desenvolve o sistema autônomo, junto os dois vende um caminhão autônomo em conjunto. Não é embarcado, não. Já embarcado. Já embarcado na fabricação? Os caminhões já vão sair da fábrica com o sistema todo embarcado. E aqui a operação que foi o primeiro cliente que a gente atendeu, que foi a IP. Tem 4 caminhões desse rodando. Eu queria que você falasse um pouquinho também, que a gente está falando muito da parte de hardware, né? Que são sensores, câmeras, o lidar, por exemplo, etc. Fala um pouquinho da parte de software, que eu acho que aí é que está o pulo do gato. Exatamente, né? é o que a gente mais foca o nosso desenvolvimento, né? Então, o software é como se fosse um motorista. Nosso produto é um motorista digital, um IA, né, que dirige um veículo. Então, a gente foca muito no desenvolvimento do software. Então, a gente precisa dotar esse software com todas as capacidades que o motorista humano tem. Então, de identificar um pedestre na faixa de pedestre, ele tem que saber que ele tem que dar preferência, né, para o pedestre. Um outro veículo que vai à frente, ele tem que se manter a distância, né, e regular sua própria velocidade para respeitar ali a distância de segurança do outro veículo. Então, todas essas capacidades elas são programadas no nosso sistema, né, e isso roda num computador embarcado no próprio veículo. Eu fico pensando assim, isso tudo é possível por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente conhece hoje é muito baseada em software, né? Você faz uma pergunta lá e textualmente ela te responde. Aí agora a gente está entrando numa nova era, que é aquela inteligência artificial espacial, que você tem os robôs, os veículos autônomos, e nesse sentido vocês estão na vanguarda, né? Porque além da parte de software, de desenvolvimento próprio, vocês também abre um outro leque que é o mundo real. Você tanto receber informações quanto atuar no mundo real. Exatamente. É essa capacidade de perceber o mundo, né, que a gente dá ao computador. Então ele consegue perceber o mundo e reagir a ele. Então, baseado nessa percepção, ele entende aquele ambiente ao redor e ele reage de forma a conseguir conduzir autonomamente o veículo. Esse caminhão especificamente, ele é a combustão, né? Sim. E você poderia falar para a gente, por exemplo, esse computador que tem dentro dele, ele foi customizado para esse caminhão? Qual que é o tamanho dele? É um módulo relativamente pequeno, dimensionalmente falando? É um computador, um gabinete, né, de um computador normal, só que é uma versão robustecida. Então ele tem certificação militar contra vibração, poeira, né, entre outras coisas. Então é um computador específico para ser usado em caminhão, mas usa hardware comum. O processador é um processador de mercado. Mas você tem que colocar bateria para alimentar esse computador ou não? A gente usa a própria geração de energia do veículo. Então os 28 volts que o veículo gera para alimentar o farol, a buzina, as centrais eletrônicas. Então a gente aproveita dessa mesma energia para alimentar os sensores e o computador, né? Então, com isso a gente consegue ali operar sem necessidade de energia extra, né? E como é que é o processo de preparação de um caminhão desse? Porque você tem um caminhão que é fornecido pela Mercedes, né? E aí você tem um caminhão autônomo. O que é que diferencia um do outro? O que vocês mexem nesse caminhão para poder customizá-lo? A gente instala todo o hardware, né? Então, a gente instala ali os sensores, né? Os lidares, as câmeras, os outros componentes, o computador e também uma série de atuadores. Eu preciso que o computador consiga controlar o volante, né? Então tem que instalar ali um sistema que permita que a gente consiga girar o volante, acionar o freio, controlar o acelerador, o câmbio, né? Seta, farol, buzina, todos os mecanismos do veículo. E tudo isso é projeto de vocês? Projeto próprio. Exatamente. Eu lembro a história do professor Alberto contando como foi a implantação do computador no carro. Inclusive, vocês tiveram que importar um carro com uma capacidade maior da bateria para poder rodar o computador. Exatamente. Aí, esse computador ele foi uma evolução ou não tem nada a ver com esse primeiro computador que foi usado? Não é uma evolução direta, mas assim, a gente tirou proveito do que vem evoluindo ao longo do tempo. Então lá em 2009 a Yara era previsto que a gente usasse um servidor de processamento, uma coisa grande, pesada, né, com alto consumo de potência. Mas a gente evoluiu o sistema a ponto de hoje a gente conseguir rodar no computador comum. Então a gente chegou a usar um notebook. Então, um notebook, um laptop normal, a gente consegue rodar o sistema e controlar o carro autônomo com ele. Como é que foi bastante, né? Como é que foi a evolução da parte de software? Eu fico curioso, porque na verdade, assim, as redes neurais, a inteligência artificial do jeito que a gente está conhecendo hoje, ela é muito recente. E a Lume é mais antiga do que isso, né? 2019 ainda não estava disponível.
Como é que foi isso? O primeiro desenvolvimento já foi em rede neural? Como é que é esse desenvolvimento de software? Como é que ele foi evoluindo? Então, são partes, né? Por exemplo, as redes neurais elas são muito usadas para a parte de percepção, que é você entender ali na imagem da câmera se tem uma pessoa ou não, se tem um outro veículo ou não, mas todo o processo de tomada de decisão e o que fazer diante dessa percepção, ele é programado, usando técnicas mais estatísticas e probabilísticas de inteligência artificial, né? Que são técnicas mais antigas, de forma a gente ter mais controle. Então imagina que o veículo apresenta um comportamento inadequado diante de uma situação, né? Eu consigo ir lá e consertar isso, né? Via código. A rede neural é mais difícil, você tem que retreinar a rede, todo um processo ali que você não tem garantia de confiabilidade do comportamento a ser executado. Mas a primeira programação já foi em rede neural ou ela mudou? A gente sempre usou, porque o sistema ele é muito grande e complexo. Então ele é todo dividido em módulos. Cada módulo cuida de uma parte, né? Cada módulo é responsável por uma coisa. É um processamento descentralizado, né? Exatamente. Então a gente tem um módulo responsável pela percepção, que aí usa redes neurais e já usa técnicas mais antigas de redes neurais. Hoje a gente está falando muito das redes generativas, como o ChatGPT, né? Mas em 2012 que começaram as redes convolucionais, que são mais para processamento de imagem. A gente já usava isso. Ô Carlos, não adianta não, cara. Eles estão muito à frente do nosso conhecimento. A coisa já foi muito além. Nós estamos aqui na regenerativa, eles já estão na... Como é que é o nome? Convolucional. Convolucional, não sei nem o que é isso. Mas, ô Hanik, só para eu entender aqui o seguinte, qual que é o custo desse kit de automação num caminhão desse Mercedes aqui? É viável? Se você fizer uma conta de chegada na economia com motorista, com combustível, você consegue pagar essa customização? Sim, por exemplo, a conta que a IP fez na época, né? Previa recuperar o valor investido em menos de 4 anos. Então é uma conta que viabiliza. Aí um questionamento que sempre aparece: mas vocês vão tirar os empregos dos motoristas? Não, a falta de mão de obra já é uma realidade no Brasil, né? Não é tão exacerbada quanto em outros países, como na Europa, Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil já é uma realidade. Não, reduziu muito o número de motoristas. As estatísticas mostram que a idade média está aumentando, né? Ou seja, os motoristas estão ficando mais velhos, né? Não estão entrando novos motoristas. Sim. E a quantidade está cada vez menor, né? A disponibilidade cada vez menor. Ou seja, a gente deve passar por um apagão de mão de obra de motoristas em breve. E o sistema autônomo ele não vem para substituir, ele vem para complementar. Então, não vai substituir todas as atividades de todos os motoristas, né? Ele vai sendo empregado em nichos por partes, né? E complementando ali onde tem mais falta, né? Mais necessidade. Eu acho que a gente tem outros vídeos também que podem exemplificar isso, você coloca pra gente. Uma coisa que eu queria conversar com você é sobre a estrutura da sua empresa, da Lume Robotics. Como que é isso? Onde que ela está sediada? São quantos funcionários? Como é que qual o percentual dessas pessoas que são programadores? Me fala um pouquinho da sua estrutura interna, como é que ela funciona? Joia, bom, a Lume ela é sediada aqui em Vitória, né? Um prédio em frente à UFES ali, a gente fez questão de manter a proximidade, né? Pela boa relação que a gente tem com a UFES. A gente tem 55 colaboradores hoje, 70% disso são desenvolvedores da parte hardware e software, né? E a gente tem também o pessoal que fica, cada cliente desse tem um time, né, que fica lá cuidando da operação e interagindo ali para manter tudo funcionando, fora o pessoal administrativo, né, e tudo mais. E existe uma demanda crescente ali de agregar mais pessoas, né, para adicionar novas funcionalidades, novos tratamentos e melhorar esse produto. Eu imagino que vocês, no desenvolvimento desse produto aí do carro autônomo, tenha surgido uma série de subprodutos, né? Que são também comercializáveis, por assim dizer. Tem algum específico que você possa citar para a gente? Tem um caso interessante que, para atender às necessidades de uma operação, nós desenvolvemos um sistema de semáforo inteligente. Então, é uma operação que tem uma via única, só passa um veículo por vez, mas o fluxo é sentido duplo. Então, vem um veículo de um lado, os outros não podem entrar, senão não consegue passar, né? Então, tem que fazer esse controle. Não tinha controle nenhum, né? Então, para que o autônomo conseguisse operar de forma mais facilitada, a gente desenvolveu um sistema de semáforo inteligente que, usando o mesmo sensor que vai nos veículos, né, o lidar, a gente consegue identificar se um veículo começou a atravessar e fecha o semáforo no sentido contrário, tornando esse fluxo dinâmico e mais otimizado. Você não fica com controle por tempo como são os semáforos normais,
das grandes cidades. É que você está ali parado, às vezes não tem ninguém para atravessar, mas tem que ficar parado porque o semáforo está E fechado. vocês já pensaram de repente, aplicar esse sistema inteligente de semafórico no trânsito urbano de uma cidade, por exemplo, como Vitória? Porque aqui, na hora do rush, a gente fica parado, né, no trânsito aqui. Pois é uma possibilidade, até de forma a garantir a segurança, né? Imagina você ter que ficar parado num semáforo às 3 da manhã, numa área de risco, né? Sendo que não tem veículos nos outros sentidos que você precise parar. Então ele poderia fazer esse controle, né? A gente ainda não conseguiu. Prefeito de Vitória, fica a dica aí, hein? Conversa aqui com o Hannick aqui para ver esse sistema semafórico inteligente, hein? Não só de Exatamente. Vitória, né? Não só, o de Vila Velha também, hein? Eu acho que a gente tem outros vídeos aí também que mostram os veículos funcionando. Aí, ó. Um ônibus autônomo, esse aí? Exatamente. É a mesma tecnologia, só que voltada para o o transporte que de aquele pessoas. equipamento lá em cima é o lidar? Esse em cima é o lidar, tem 2 nas laterais também. Né? E se o veículo precisa dar ré, vai um atrás. Aí tem as câmeras, né? E aqui é mostrando que, olhando fora os sensores, você não percebe que é um veículo autônomo. Né? Ele é um veículo normal, você desligou o sistema, você dirige ele normalmente. Uhum. Aqui é uma visão do sistema, como ele enxerga o mundo, né? Como, usando esses sensores. E é um veículo voltado para o transporte de pessoas. Vocês já pensaram de repente, tentar integrar esses sensores na própria carroceria do veículo? Sim, os designers, né, sempre nos pressionam por isso. É porque ele tem uma dinâmica que ele precisa estar nessa posição para você otimizar o campo de visão do sensor. Mas é possível sim integrar, né, tem modelos que são mais embutíveis ali. Só que para você cobrir todas as áreas ao redor do veículo, você precisaria de mais sensores. Como os sensores ainda são caros, aí você fica nesse custo-benefício ali entre ter mais sensores e aumentar o custo total da solução e deixar o veículo mais bonito, ou você deixa ele um pouco mais esquisito ali, mas com um custo mais baixo. Eu acho que isso depende da aplicação também, né? Depende do lugar, você vai colocar mais ou menos sensores. Esse ônibus ele roda onde? Esse ônibus ele foi desenvolvido em parceria com a Marco Polo, né? Foi testado na Arcelor e ele deve começar a operar em breve em algum cliente. Ah, bacana. Ele é para transporte de pessoal. De pessoas. Então, imagina, dentro da planta ou para fora da planta? Dentro da planta. Imagina uma área igual a Arcelor, que é uma planta enorme, né? Tem uma demanda enorme ali de circulação de pessoas. Então o ônibus faz um percurso circular ali, garantido, não atrasa, não perde a hora, né? Tudo certinho. Eu achei interessante também o seguinte, 2 coisas que você falou. Primeiro é que sua empresa funciona em frente à UFES. E segundo, que a quantidade de programadores, vocês devem aproveitar uma galera que se forma na UFES aí. O que você acha da ideia, por exemplo, de levar a sua empresa para um polo numa cidade da inovação, por exemplo? Que a gente, inclusive, nas outras entrevistas aqui, não foi assim, a gente lançou um desafio que se existisse uma cidade da inovação, se você levaria a sua empresa lá para dentro. E como é que você vê isso, né? Essa necessidade que a gente tem de melhorar a integração da academia com a indústria, com o mundo empresarial. Sem dúvida, eu acho que isso é fundamental. O exemplo da Lume mostra isso, né? Então, quantas outras pesquisas espetaculares como essa existem na universidade que acabam indo para a gaveta, né? E não viram um produto. Então, é papel da universidade, da sociedade e das indústrias, né? Fomentarem essa integração para viabilizar mais cases de sucesso como esse, né? Que possam ali movimentar a nossa economia, criar empregos, né? Para a gente parar de perder pessoas para fora, né? Eu acho que esse projeto da Cidade da Inovação, ele vingando, é uma oportunidade do Espírito Santo se transformar num berço de startups, né? E, cara, já existe tantas startups Vamos maravilhosas. israelizar o Espírito Santo. Exatamente. A Cidade da Inovação é uma ideia espetacular, né? Porque a gente consegue aproximar esse monte de startup e é troca de ideias, né? E uma complementa a outra, exatamente. né? Exatamente. Então, a possibilidade de parcerias, desenvolvimento de produtos em conjunto, isso tudo é viabilizado por essa proximidade. É bacana. E Hannick, como é que você vê o trabalho, os produtos que a Lume Robotics desenvolve no âmbito da transição energética? No que você acha que vocês estão contribuindo para a transição energética? Uma ótima pergunta, né? Tem vários pontos relacionados a isso. Um deles é que o sistema é totalmente integrável a veículos elétricos. Eu vou pedir para pôr o próximo vídeo, né, que é do veículo elétrico que a gente desenvolveu para a Petrobras. Então, são 2 tecnologias que conversam muito bem, né? Esse é um veículo 100% elétrico de pequeno porte para transporte de pequenas cargas em áreas privadas, né? Ele está operando aqui no Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro.
atuando no transporte de amostras, né? Então são duas tecnologias que conversam muito bem, né? O sistema autônomo com a tecnologia elétrica. Mas não só isso. Na linha da descarbonização também, o que é fundamental é o aumento da eficiência, né? Que é o que vem se cobrando muito dos fabricantes de veículos, né? Euro 6, né? Essa coisa toda. E o sistema autônomo ele é capaz de otimizar a operação. Tem uma expectativa que a gente consiga reduzir o consumo de combustível em cerca de 25%. Pela otimização, né? Então você reduz proporcionalmente a emissão de poluentes em 25%. Então só aí você já está reduzindo o nível de emissões drasticamente, numa operação que ainda é com veículos a combustão. Pô, muito legal. Além dos veículos também, a gente começou a falar sobre essa questão da Embraer. Como é que está essa questão do desenvolvimento do eVTOL e como é que a Lumen está vendo esse mercado aí de veículos alados, né? Que é o eVTOL. Então, esse é um mercado, sem dúvida, muito interessante, né? Não só para o transporte de pessoas, mas de cargas também. Eu acho que é o futuro, né? E essa é uma frente aí que é mais tocada pela Motora, lá junto com a Embraer, né? Nessa parte de desenvolvimento de veículos autônomos aéreos, né? A Lume mais focada aqui na parte de veículos terrestres, né? Transporte de carga e pessoas. Apesar de vocês terem participado todos juntos lá na época do taxiamento, exatamente, né? Foi uma galera. Inclusive a Embraer roubou uma parte dos engenheiros lá da turma do professor Alberto. Quem foi volta. Acaba voltando. Mas é bom que tem parceiros lá para puxar esse tipo de cooperação. Né? Mas então... conta para nós aí, quais são os projetos de futuro da Lume? O que você está pensando aí de desenvolver? O que você tinha vontade de desenvolver? Para onde você acha que o mundo caminha? Conta pra gente aí as suas impressões sobre o futuro. O nosso foco agora é consolidar essa tecnologia, né? Escalar isso dentro da operação que a gente tem hoje aqui no Brasil, começar a pensar lá fora. Então eu comento sempre o seguinte, o Brasil exporta café, cacau, né? Soja e avião. Então a Embraer é uma das maiores produtoras de avião do mundo, né? Quem sabe a Lume consegue se colocar também nesse patamar aí, exportando carros autônomos, né? Inclusive a Embraer fechou com a Latam agora, né? A venda de 70 e poucos o KC-390 com a aeronave de transporte de carga militar lá, tá vendendo pra caramba. Então assim, a Embraer é um case de sucesso e a gente se inspira muito no que eles fizeram, né? Que é um mercado extremamente competitivo, muito difícil. Quantas empresas de fabricação de aviões quebraram ali ao longo desse tempo de vida da Embraer? Como é que tá essa relação da Lumen em relação às montadoras, o setor automobilístico? Vocês pensam, por exemplo, de lançar algum kit para que um usuário de um veículo convencional ele possa transformar esse veículo dele em autônomo? Devido ao custo, né, isso ainda não é uma coisa viável de se fazer hoje. A gente tem o nosso kit, né, mas ele geralmente é instalado nesses caminhões que vão operar em vias privadas, né? Mas, sem dúvida, o futuro eu acredito que os veículos já vão vir de fábrica com todo o hardware necessário para a operação e você vai poder escolher qual software que você quer usar. Como se fosse um celular, né? Você baixa o seu app ali e você escolhe o aplicativo de câmera, calculadora, o que você quer usar. Já teve alguma montadora que entrou em contato com vocês pensando em desenvolver algum projeto nesse sentido? A gente tem essa parceria com a Mercedes-Benz, né? Então a Mercedes hoje é oficialmente uma parceira nossa e segue nessa linha, né? A gente pretende que os veículos saiam de fábrica já com o sistema autônomo embarcado. Então você pode comprar um caminhão autônomo para a sua operação. O Yara era Mercedes? Não, o Yara era um carro da Ford, né? Isso que foi importado na época porque não tinha nenhum carro híbrido no Brasil. Outra pergunta minha aqui. Você começou a conversa já falando que na América do Sul que a Lumen Robotics é a única empresa que está na vanguarda aí de veículos autônomos. Como é que você vê esse mercado fora do Brasil? Vocês já estão com algum projeto fora? Como é que você vê isso? A gente já vem conversando com empresas de fora, né? Então, como a gente atua na mineração, a própria América do Sul, né? Tem muitas oportunidades no Chile, Peru, né? Estados Unidos também é um mercado muito grande, então a gente está sempre de olho nessas oportunidades. Eu acho que isso é uma tendência, né, de começar a operar lá fora, mas estamos muito focados hoje em consolidar aqui as nossas operações que tem um mercado muito grande para crescer, né? O Brasil tem cerca de 6 mil indústrias de grande porte, né? Então tem muito espaço. Não só o Brasil, quando aqui o Espírito Santo, né? A quantidade de indústrias que a gente tem aqui e que você já está atendendo, a Vale,
a Arcelor. Suzano. ArcelorMittal, exatamente. Então, Espírito Santo, por ser a nossa casa, né, a gente tem sempre um carinho especial. E a penetração da Lume dentro dessas empresas tem sido fácil? Como é que tem sido o feedback? Depende, né? Tem empresas que são mais acessíveis. Exatamente, tem mais apetite por tecnologia, outras são mais conservadoras, né? Aí tem muita mudança também de gerência ali, então você vai conversar com uma empresa, às vezes a pessoa que está lá naquele momento não é muito suscetível a mudança. Aí depois muda aquela gerência e já vem uma outra pessoa mais interessada, então isso depende bastante da empresa. Mas a gente espera que em breve a gente consiga começar a comprovar os benefícios dessa tecnologia, então aí fica mais fácil conversar. Quando você mostra os dados e os fatos, né, fica mais fácil. Hoje vocês estão com quantos veículos rodando ao todo com a tecnologia da Lumen? São 9 veículos hoje em operação. 9 veículos. E como é que é o processo de remuneração de vocês? Vocês trabalham por verba de projeto? Vocês trabalham por veículo? Então, por veículo, então tem a gente cobra uma taxa de utilização do nosso sistema, né, uma licença de uso por veículo por mês, e a gente vende o hardware, né, esse hardware que é necessário para a operação. Então você compra o hardware, depois você paga ali uma taxinha. Esse hardware é fabricado aonde? Os sensores, eu sei que vocês vão ter que importar os sensores, né? Mas a parte mecânica, as engrenagens, os atuadores, isso é todo fabricado aqui por nós. Assim, são componentes de mercado, então a gente integra tudo nesse kit. Você tem uma oficina, né? Temos um galpão em que a gente faz essa montagem desse hardware. Então os atuadores, né? Tem várias peças ali que são manufaturadas pelo nosso time de hardware. Ou seja, vocês têm um time de hardware bem definido, um time de software bem definido e com operação vertical dentro da empresa, né? Vocês mesmo fabricam tudo. Exatamente. Muito legal. E o céu é o limite, hein? Porque... Rani, conta pra nós aí, como é que foi essa transição de sair de um doutorado para se tornar um empresário? É uma mudança grande, né? Porque você está num doutorado, numa vida acadêmica, você está ali preocupado com o resultado de uma pesquisa, né? Já como empresário, você está focado em transformar aquele resultado em algo, em bônus financeiro. Como é que você lida com isso aí? Então, é muito aprendizado, né? É um universo completamente diferente. Então, nesse período de transição, a gente aprendeu muito e daí com isso a gente contou muito com parcerias como o FindesLab, né, que é um hub de inovação. Então, cursos, mentorias, né, isso foi fundamental ali para a gente aprender como é que é o dia a dia ali de você tocar e transicionar ali de uma pesquisa para uma empresa, né, e contratação de funcionário. E daí tem que ter um mar de coisas ali que você precisa aprender, né, de contratação de pessoal, RH, financeira, coisa toda. Então, é difícil, né? Não é fácil, então empreender, principalmente no Brasil, é difícil, mas a gente espera... Conta um pouquinho mais pra gente como é que foi essa questão da captação de recurso. Como é que vocês conseguiram começar a empresa, startar? Antes não tinha nenhum projeto, né? Vocês estavam só em desenvolvimento. E como está hoje e quais são suas necessidades daqui para frente em termos financeiros? Então, no começo a gente contou muito com recursos de subvenção, então editais de fomento como da FAPES, CNPq, FINEP, né? Para os desenvolvimentos iniciais ali, os aprimoramentos. E depois a gente teve um aporte de investimento. Então a gente tem um fundo de investimento que é sócio da Lume. A VIX Logística também aportou recurso. A VIX, além de investidora, ela é um parceiro, né? Porque a VIX é uma das maiores gestoras de frotas do Brasil. E ela aluga o serviço de transporte, o caminhão mais o motorista, né? Para clientes, grandes clientes como a Suzano, a Vale. Né? E agora ela tem esse produto, você quer alugar um conjunto caminhão autônomo, né? Você pode alugar. A VIX também tem táxi, né? Serviço de transporte de passageiro. Que é a V1, né? É a V1. Da Águia Branca. Exatamente. Ou seja, em relação a dinheiro, vocês não estão com problema mais, né? Com um sócio como a VIX Logística participando da Lume, tá... Mas a prestação de conta deve ser pesada. A tecnologia de veículos autônomos ela é muito onerosa, né? Então o hardware é muito caro, o desenvolvimento é muito demandante de tecnologia, de pessoas, então a gente ainda não está numa situação confortável não,
né? A gente está ralando ali e apertando o cinto para a gente conseguir essa escala aí que vai permitir ter um conforto um pouco maior, né? Precisa ter mais caminhões rodando aí para a gente conseguir desafogar. É isso aí. Agora conta pra gente um pouquinho também sobre essa questão de como ali dentro da academia, como é que você consegue montar uma empresa de sucesso e que dica que você daria para quem está se formando hoje, ou até mesmo quem está começando a estudar hoje? Como é que você vê esse mercado hoje em relação a quando você começou? Eu acho que hoje está muito mais favorável, né? Quando a gente começou, a gente usou a Motora como exemplo. Então a gente viu, poxa, alguém já saiu aqui, conseguiu fazer uma empresa, então dá para fazer isso. Então isso é uma coisa que é legal, que a gente poder incentivar novas iniciativas como essa, né? Então hoje já se fala, essa coisa de startup está muito mais difundida, investimento, venture capital, o próprio governo do Espírito Santo tem dinheiro investido num fundo, né, para aporte em startups em capixabas. Fundo soberano. Exatamente. Então tem várias alternativas ali que facilitam um pouco mais a vida em relação a 6 anos atrás, como quando a Lume e a Motora começaram, né? E o principal é fazer uma boa análise de mercado para saber se o seu produto é um produto viável, né? Porque quando a gente desenvolve uma coisa, quando é uma coisa nossa, geralmente a gente é apaixonado por aquilo, né? Agora o que você precisa saber é quantas pessoas igual eu existem, né? Você tem que saber se o seu produto vai atender a dor de alguém, né? Exatamente. E mais que isso, as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Às vezes é um produto muito legal, como um carro autônomo. A gente teve que ralar muito para reduzir o custo, porque se a gente fosse usar a abordagem que as empresas de fora estão fazendo, que é coloca aí 10 lidares, 20 câmeras, né? Aqui no Brasil não seria viável, porque o custo fica tão alto que não chega nem perto de competir com o custo atual. Então, nosso concorrente hoje aqui no Brasil nem são outras empresas de carro autônomo, porque não tem. É o custo. É o custo, né? A comparação da operação atual que o cliente já tem com a operação autônoma. Mas você sabe que eu acho que é exatamente essas restrições econômicas e de acesso tecnológico que o Brasil tem, associado à capacidade inovativa do brasileiro e à criatividade brasileira, eu acho que esse é o diferencial que nos permite desenvolver tecnologia de ponta a um custo muito inferior de que outros países fazem. Exatamente, a necessidade, né? Por exemplo, a Yara rodava com apenas um lidar. Não vi outro carro no mundo autônomo que rodasse com um lidar. Então a gente teve que adaptar e aprimorar o sistema, o software, a ponto de ser possível fazer isso, né? E isso se reflete agora no custo, né? A gente não precisa mais de uma quantidade tão grande de sensores. E vocês estão sempre reavaliando essa questão dos sensores, melhor posição do lidar, de repente Sem substituir dúvida. um lidar por um outro sensor mais barato. Sem dúvida, esse é um processo constante, por exemplo. A gente já trabalha com 2 fornecedores, né, um americano e um chinês, buscando ali sempre o melhor custo-benefício. Então, sempre que lança um modelo novo mais barato, a gente reavalia para ver se faz sentido integrar isso, né, e reduzir o custo da solução. Então, essa preocupação em baixar o custo, ela é constante, porque senão a gente não consegue ganhar o mercado que a gente precisa. Eu me lembrei aqui agora, essa atual momento do mundo aí, né? Nós estamos de fato vivendo uma terceira guerra mundial, ainda que ela não seja uma guerra quente de bombas em todos os flancos, né? Mas nós estamos tendo aí taxação excessiva, né? Como é que essa taxação, essas sanções que o governo americano tem imposto ao Brasil aqui em função do posicionamento geopolítico do país, como é que isso tem impactado e como é que com qual preocupação você vê isso nos negócios da Lume? Isso não é bom para ninguém, né? Esse tipo de situação, essa instabilidade, né? Isso gera insegurança, isso gera receio de investir, isso gera receio de comprar uma tecnologia nova, né? Para todo mundo, mesmo uma empresa aqui do Brasil, né? Que não sabe como é que vai ser o negócio dela amanhã, então ela não vai investir numa tecnologia de carro autônomo, dado essa incerteza do mercado, né? Juros altíssimos e tudo mais. A gente ainda não foi diretamente impactado pela taxação, porque a gente não exporta, né, o nosso produto, mas um efeito colateral é o prejuízo para a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Mas né? me parece que eu vi uma notícia de que os Estados Unidos estava restringindo o acesso do Brasil à tecnologia de ponta.
Como, por exemplo, os chips da NVIDIA, Exatamente. que são muito usados aí para inteligência artificial. Eu acho que isso não foi consolidado ainda, eles estão com essa restrição, acho que por enquanto só para a China, né? Deve ter sido algum comentário, alguma coisa, não sei se está acontecendo, mas a gente ainda não foi impactado por isso. Mas sem dúvida a relação, por exemplo, nessa relação com o meu fornecedor lá de lidares, né? O pessoal já fica mais receoso ali, né? A gente vem conversando com empresas de lá para tentar fornecer tecnologia, então isso tudo gera um desgaste ali, uma preocupação na relação, porque um cliente que for comprar o nosso produto, ele não sabe se mês que vem ele vai continuar comprando, porque pode ter um custo de 50% a mais, né? Então isso gera uma preocupação, uma incerteza, insegurança, e isso é ruim para todos os negócios, né? Os chips que vocês usam são da NVIDIA? São da NVIDIA. Mas você importa por lote ou você importa em pequenas quantidades? A gente compra no mercado local. Então pra gente ainda não foi um problema. Você ainda não pensou em fazer um pedido de grande quantidade para tentar reduzir custo? Então, a NVIDIA ela tem muita restrição quanto a esse tipo de relação com ela tem uns fornecedores muito bem estabelecidos. A gente não conseguiu ainda abertura para viabilizar. A gente tem interesse, né, mas ainda não conseguiu abertura para viabilizar uma compra direta, por exemplo. Porque eu imagino que se juntar vocês com mais outras empresas aqui do Espírito Santo, como Motora, que desenvolve essa tecnologia de ponta, dá para poder fazer aí uma compra maior, né, que atenda a todo mundo. O problema é que cada um usa um tipo de hardware diferente, né? Aí é difícil você agregar isso tudo, mas é uma possibilidade. O legal desses chips da NVIDIA é que a construção dele, né, que não tem paralelo com outro fabricante no mercado, que é a inteligência artificial espacial, já foi desenvolvido mesmo, já pensando em veículo elétrico e agora nos robôs autônomos, né, como o Optimus lá da Tesla, que estão para ser lançados aí em grande escala com chips da NVIDIA. Exatamente. Os carros da Tesla já usam, né, chips NVIDIA nos seus computadores embarcados ali. Então a NVIDIA ela conseguiu se destacar muito e manter essa... A NVIDIA que praticamente inventou e popularizou essa tecnologia de placas gráficas, né, e placas de vídeo. Então é legal que ela se consolidou nesse tipo. Mas esse tipo de restrição é ruim porque isso fomenta a concorrência, né? A China já está começando a desenvolver os seus próprios produtos lá. Então isso gera um risco para a própria NVIDIA, mas para quem consome os chips, né, isso é bom, porque a concorrência te abre um leque de alternativas ali para você poder escolher. Rapaz, uma coisa que eu achei muito legal da Lume, quando a gente fala em veículos autônomos, normalmente a gente lembra de carros de passeio, de veículos e tal. E vocês estão com foco muito voltado para o mundo empresarial, né? Onde o ticket médio é maior, onde é mais fácil você trabalhar. Muito legal. Ou seja, você tem uma highway aí para crescer e para trabalhar. Pensando nisso aí, veículos de transporte de grande porte, já existe, vocês pensam em fazer uma locomotiva autônoma? Sim. Eu imagino que seja mais simples, né? Exatamente. A gente já está trabalhando com o cliente nesse sentido. Ainda não é uma locomotiva autônoma, é um sistema ali de auxílio ao maquinista para verificar obstáculos na via, gerar alertas, né? Mas sem dúvida é um mercado também, né? E um mercado bilionário, né? Exatamente. E relativamente simples, porque as interferências, a via ela é única, né? E o controle é muito mais fácil e seguro de ser feito. Exatamente. Rapaz, uma das coisas legais aqui do nosso podcast, assim, a gente conversando com uma pessoa como o Reni, que a gente fica... Porque tem muita coisa a se fazer ainda, tem um mercado enorme para se explorar. Eu fico imaginando se a gente conseguir manter o Energize-se ao longo do tempo, a gente voltar a conversar daqui 1, 2 anos, 3 anos. Isso aí é o seguinte, a gente aqui, na verdade, nós não estamos criando um podcast, nós estamos criando uma comunidade, né? Daqui a algum tempo nós vamos fazer um check-out em todo mundo de novo aqui, passar todo mundo aqui de novo na bancada para saber, e aí, como é que foi? Qual é a boa agora? Quem sabe no próximo a gente já vem todo mundo de carro autônomo, né? Já chega aqui autônomo. Nós vamos ter que combinar uma festa de fim de ano, botar todo mundo aqui. Pois vamos aproveitar então e te perguntar, como é que você quer estar daqui 5 anos? Onde é que a Lume vai estar? Onde que você vai estar? Você vai estar na Lume ainda? O que você enxerga? Não, sem dúvida. A expectativa, como eu mencionei, né, é a gente transformar a Lume na Embraer dos carros autônomos. Então,
consolidar cada vez mais, né, essa soberania nacional do Brasil de desenvolver tecnologia, de reter mão de obra capacitada e qualificada, né, com essa parceria com as universidades locais aqui. E a gente espera se posicionar globalmente, né, como um dos líderes nessa área de tecnologia. Vocês hoje já se consideram concorrentes à altura de uma Tesla da vida? Vocês imaginam que vocês estão no mesmo nível? Pois é, no mesmo nível não, a gente está perto, né? E assim, no nível de tecnologia, de capacidade da tecnologia, a gente está muito perto. Agora é claro que no nível de escala e quantidade de recursos a gente não chega nem aos pés, né? A gente fez uma estimativa de cerca de 90 empresas no mundo que desenvolvem tecnologias de veículos autônomos. A Lume é que conseguiu chegar no top 20 ali com uma quantidade de recursos que é uma das menores. Ínfima, né? Exatamente. Então a gente tem, acho que, 2 empresas que conseguiram usar menos recursos do que a gente, né? Levantar menos dinheiro de fundos de investimento. Mas o que eles têm é um PowerPoint. A gente tem 9 caminhões rodando. Bacana. Olha, muito interessante, o Hannick. Realmente a gente não espera, ou pelo menos eu não esperava quando a gente iniciou o Energize, de ter tantas empresas, tantos empresários inovadores. E aqui do nosso lado, né? Aqui do nosso lado, no Espírito Santo, desenvolvendo tecnologia, né, que a gente sequer sabia que existia antes de conhecer vocês. Então, outra coisa interessante é o seguinte, como é que isso aí tudo nasceu num caldeirão, né? Ali um caldeirão de criatividade, que foi o LCCAD ali na UFES. Com muito pouco recurso você consegue gerar um mundo de Eu acho que o Espírito Santo deve muito para o professor Alberto, porque ele criou sozinho praticamente todo o ambiente de inovação que existe hoje no Espírito Santo. Porque todos os empresários de ponta nesse segmento, eles foram alunos do professor. E ele que incentivou esses alunos a se tornarem empresários e a desenvolverem produtos para o mercado. Eu acho essa postura do professor Alberto assim, única, né? E eu gostaria, de fato, que outros professores da UFES e da UVV e do IFES, eles usassem o exemplo do professor Alberto e fizessem algo similar com os seus alunos, né? Não, exatamente, isso é fundamental, né? A gente aproveitar mais esse capital intelectual, né, para desenvolver tecnologia aqui. Não para que a pessoa vá para outro país trabalhar lá numa empresa, né? E isso tem que ser fomentado. Vem melhorando ao longo dos anos, né? Mas ainda tem muito que melhorar. Mas você está vendo aí que a gente já tem mais um interessado em integrar lá a cidade da inovação. Vamos juntar todo mundo num grande caldeirão para a gente fazer aquilo ali tornar realidade, né? É isso aí. Bom, o Hannick, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista aqui. Eu acho que foi assim muito instrutivo, esclarecedor a sua vinda aqui. A gente gostou muito de saber. Ficamos orgulhosos de ter mais um capixaba aqui disputando com o Elon Musk, porque esse aqui é fã do Elon Musk, tá? Eu já sou fã dos capixaba que disputa com o Elon Musk, porque eu acho o Elon Musk... Eu sou mais fã do professor Alberto. Não, eu sou fã do professor Alberto. Elon Musk perto do professor Alberto não manda nada. Fichinha. Não, é fichinha. Professor Alberto, se você botar dinheiro na mão dele, ele faz vai mais... Ele vai para Marte, antes do Elon Musk. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom. Para a gente finalizar aqui, eu queria só que, é um pedido que a gente faz para todo mundo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, né, para as autoridades, para os órgãos de fomento, para os estudantes, né, para os professores, uma mensagem aí da Lumen Robotics, do Hannick Guidolini, né, o que você falaria? Pro pessoal que é universitário, né, que está ali ralando, começando ainda, que está no seu graduação, mestrado, doutorado e tal, eu acho que a mensagem que eu deixo é que é possível. Então, assim, a Lume, a Motora, né, as outras empresas todas aí do Espírito Santo, que começaram dentro da universidade, estão mostrando isso, né? Dá para fazer, não é fácil, não é brincadeira, mas é muito legal o que a gente está fazendo. Para a gente também é um orgulho enorme, né, poder falar, poxa, a Lume é a única empresa no hemisfério sul inteiro que desenvolve essa tecnologia que já está operando, né? Poxa, que bacana isso aqui no Espírito Santo. Parabéns. O pessoal pergunta,
é tecnologia própria? Sim, é 100% desenvolvido pela gente. Então isso é muito Hardware e legal. software. Exatamente. Então, assim, é possível. Esse pessoal tem que acreditar que é possível. Eu espero que a Lume possa ser ali um exemplo, né, de que é possível. E para as autoridades eu deixo a mensagem de que precisa continuar e melhorar o fomento a esse tipo de iniciativa, né, que é desenvolvimento de tecnologia própria, né? Não que o agro não seja importante, sem dúvida é fundamental, mas a gente tem que começar também a desenvolver tecnologia, né? Isso precisa de incentivo, não tem como desenvolver tecnologia sem recurso, né? Tecnologia é uma coisa cara e que dá retorno, né? Uma vez que está desenvolvido, começa a gerar emprego, renda, circular a economia, que torna um benefício para toda a sociedade, né? Então isso também é fundamental. Bacana. Muito legal, parabéns. Inclusive a gente falou um pouco sobre o agro, né? Podia ter falado um pouco mais sobre... Fica para a como- próxima. É um mercado que a gente ainda não está atuando, Pois é, mas espero pode que em atuar. breve a gente comece precisa de a veículos fazer autônomos, né? exatamente algum trabalho no agro. Não, mas Muito muito legal. bom. Obrigado novamente aí. Obrigado por ter vindo. E espero que você volte aí daqui a Esperamos poucos que anos. você volte aí, Espero estar né? de volta. E é isso aí. E você? Se você gostou dessa entrevista, é aquela de sempre, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like, comentar e divulgar o nosso trabalho para que ele alcance mais pessoas. Contamos com você, hein?